Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 3 verso 31. Introdução, João 3 verso 31, na Almeida século 21, apresenta uma declaração concisa porém profunda, sobre a superioridade de Cristo em relação a João Batista. Este verso, situado no contexto da conversa entre Jesus e Nicodemos, é crucial para entender a natureza e a missão de ambos, e consequentemente, a centralidade de Cristo na economia da salvação. A declaração sobre aquele que vem do alto e aquele que vem da terra aponta para uma distinção ontológica e ministerial, que reflete a natureza divina e humana de Cristo e o seu lugar único na relação com Deus e a humanidade. Contexto histórico e cultural. No contexto do século I, a figura do profeta era altamente respeitada. João Batista, como precursor de Jesus, havia ganhado grande influência, preparando o caminho para o Messias. No entanto, este verso demonstra que, apesar do respeito merecido a João, Jesus ocupa um lugar incomparavelmente superior. A frase "aquele que vem do alto" se refere à origem divina de Jesus, à sua pré-existência e sua natureza eterna, como Filho de Deus, em contraste com a natureza humana e limitada de João Batista, representado por aquele que vem da terra. Essa distinção não diminui João Batista, mas clarifica a hierarquia divina estabelecida por Deus. A cultura judaica da época valorizava profundamente a linhagem e a ascendência, sendo a afirmação de Jesus sobre sua origem celestial um desafio e uma confirmação de sua autoridade divina. Interpretação. A interpretação protestante ortodoxa de João 3 verso 31, baseada numa visão trinitária, enfatiza a superioridade ontológica de Cristo. Aquele que vem do alto é Cristo, o Verbo eterno de Deus, que se encarnou. João 1 versos 1 ao 14. Sua origem celestial o coloca acima de toda a criação, incluindo João Batista. Jesus não é simplesmente um profeta superior, mas Deus encarnado, possuindo autoridade divina e eterna. Aquele que vem da terra representa a humanidade de João Batista e, por extensão, de todos os seres humanos, limitados em seu conhecimento e poder. Para os crentes contemporâneos, este verso reforça a soberania e a autoridade de Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2 verso 5. A mensagem é de humilhação diante da grandeza de Cristo e de reconhecimento de sua superioridade única, fundamentada na sua divindade e obra redentora. A aplicação prática se encontra na submissão à autoridade de Cristo e na busca de conhecê-lo cada vez mais, reconhecendo sua posição suprema em todas as coisas. Estudo Bíblico, João 3 verso 31. Introdução, João 3 verso 31, na King James atualizada, declara: quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Este verso, inserido no contexto da conversa entre Jesus e Nicodemos, apresenta uma poderosa afirmação sobre a superioridade de Jesus em relação a todos os outros. Ele estabelece uma distinção fundamental entre a autoridade e a origem de Jesus e a de qualquer outro professor ou líder religioso da época. A nossa análise explorará o significado deste verso, considerando seu contexto histórico e sua interpretação, à luz da cosmovisão protestante e cristã. Contexto histórico. No primeiro século, o judaísmo estava repleto de diferentes escolas de pensamento e líderes religiosos que reivindicavam autoridade espiritual. Havia escribas, fariseus, saduceus e outros grupos com suas próprias interpretações das Escrituras e suas próprias práticas religiosas. A afirmação de João Batista, que precede este verso, de que Jesus é maior do que ele, João 3 verso 30, era revolucionária nesse contexto. Jesus, ainda que humano, não era apenas um homem da terra, mas alguém que veio do céu, ou seja, da própria presença de Deus. Essa afirmação não era meramente uma declaração de superioridade moral ou intelectual, mas uma proclamação de sua divindade e de sua autoridade única, derivada de sua origem divina, contrastando-o diretamente com aqueles que eram meramente da terra, por mais respeitados que fossem. Interpretação. A interpretação protestante e cristã deste verso enfatiza a superioridade ontológica e espiritual de Jesus Cristo.
A frase "quem vem das alturas" se refere à natureza divina de Jesus, sua existência pré-existente antes da criação, e sua filiação eterna com Deus Pai. João 1 versos 1 ao 14. Ele não é apenas um profeta, mas a própria encarnação do Filho de Deus. A afirmação "aquele que vem da terra é terrestre", e fala da terra não deprecia a humanidade, mas destaca a limitação inerente à perspectiva humana, em contraste com a visão divina e perfeita de Jesus. Jesus, vindo do céu, possui autoridade suprema por sua natureza divina, e por sua missão de redenção da humanidade, revelada plenamente em sua vida, morte e ressurreição. Ele é, portanto, acima de todos, detendo a autoridade última sobre todas as coisas. Esta superioridade não é um ato de arrogância, mas uma verdade essencial para a compreensão do Evangelho cristão e da salvação oferecida através de Cristo.